Que negócio é esse, Sebrae? 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 Oi, gente, está começando mais um podcast. Que negócio é esse, Sebrae? Eu sou o Dudu Schechtel e no episódio 87 vamos falar sobre capital de giro e como ele desempenha um papel crucial na saúde financeira do seu negócio. E para explicar para a gente aqui como calcular essa reserva de recursos essencial para as empresas, convidamos outro estreante do nosso time de especialista. Ele é analista aqui, é o João Victor Vasconcelos. Isso aí. Você usa o Victor? Eu falei João Victor Vasconcelos, é Victor direto? Vitor direto. É. Vitor direto. O pessoal não pronuncia o C. Muito bem. Mas, dependendo, em Minas Gerais a gente só fala você, só. Só não é? Na verdade, me chamam de João. João? Meus amigos particulares me chamam de João. Mas me conta aqui, tem muito apelido também, né? Joãozinho? Ah, tem Joãozinho. Johnny. Joãozinho, meu pai me chama de Joãozinho. Little John. Johnny, tem uma pessoa que me chama de Johnny. Que legal. Tá aí, é isso. Johnny e Joãozinho, tá bom, né? São só esses apelidos que você tem? Acabou, né? Já tá bom, né? Sério mesmo? Ah, já tá bom. Mas eu fiquei sabendo que você deve ser o único canhoto na face da terra que é ruim de bola, velho. Cara, isso é verdade. Eu sou o diferenciado do futebol. É o único sério? Canhoto que é ruim de bola. Cara, nunca... O pessoal fala assim, pô, o cara pode até não ser um craque, mas ruim de bola não existe. Canhoto ruim de bola, daquele que isola para poder, pro locutor chamar o comercial. É isso aí. Vamos para os comerciais. É isso aí. Me conta uma coisa, cara. Você é muito novo, né, velho? Tem quanto tempo que você tá no Sebrae já? Então, eu vou completar, 7 anos, esse ano. E Mas você entrou aqui com o quê? Jovem aprendiz, mano? Não, na verdade eu entrei aqui como assistente, de atendimento. Porque você já é casado. Isso. Tem uma filhinha de 6 anos de idade. Aham. Começou cedo na vida, hein? Exatamente. Entrei aqui com 23 anos. Que legal. 23 anos no atendimento às micro e pequenas empresas. Maravilha. Agora o pessoal já fez o cálculo, já sabe a sua idade. Já sabe. É isso aí. Isso aí. Entreguei. Cara, mas vou te falar, é um trabalho muito legal, gratificante estar aqui no Sebrae, né? Porque se você sabe da sua importância, do tanto que você ajuda as pessoas, né, velho? É uma responsabilidade, e ao mesmo tempo é um prazer, né? Porque atender as pessoas e ser relevante, fazer diferença, no negócio, e não só no negócio, mas na vida dessas pessoas, Sim. Na vida das famílias. Então isso é um orgulho e uma responsabilidade bem grande. Com certeza. Olha só, gente, segundo o Sebrae, a falta de capital de giro é um dos principais motivos para a mortalidade dos pequenos negócios no país. João Vitor, explica pra gente aqui, o que é esse capital de giro? Porque tem juro também, obviamente, mas a gente tá falando de capital de giro. Isso. Né? Conta pra gente, assim, por que as empresas precisam tanto desse recurso, cara? Então, primeiramente, Dudu, o capital de giro, eu sempre falo, nos atendimentos, nas consultorias, que ele é como se fosse o pulmão da empresa, tá? Ele é um recurso, tá? Que as empresas precisam para poder financiar as suas atividades básicas, Toda empresa, ela trabalha com compra e venda. Mesmo prestador de serviço, ele também precisa fazer alguns investimentos para poder estar executando o serviço. E aí, geralmente, as micro e pequenas empresas, elas têm prazos de recebimento e de pagamento que a gente fala nas consultorias que ele está descasado. Então, geralmente, eu pago muito mais à vista, recebo muito mais a prazo. E ainda tem que cuidar do estoque também das minhas mercadorias. Quem que está regulando exatamente essa estrutura é o capital de giro. Então, a importância dele é que, sem o capital de giro, a operação básica da empresa, do dia a dia, do cotidiano dela, ela pode até travar e a empresa pode ficar, quebrar, Mas tem mais consequências também dessa falta dessa reserva, não tem? Você citou uma aí, mas tem muito mais, né? Sim, você tem vários motivos, que isso pode ocasionar, Então, às vezes, você pode estar comprando muito, então isso também não é só o prazo estar descasado. Às vezes eu estou errando a mão na hora de fazer a compra do estoque. Eu posso estar também gastando mais do que eu deveria estar gastando, por exemplo, com alguns investimentos. Eu estou expandindo a loja e aí eu vou lançar a mão do meu capital de giro para poder fazer esse investimento. E aí, mais uma vez, se eu não faço isso com planejamento, eu posso ficar sem capital de giro, e aí é como se eu tivesse, Dudu, sem combustível. Eu estou no carro dirigindo, acabou meu combustível, eu não consigo mais sair do lugar. Cara, é por isso que muitas empresas morrem? Infelizmente, é um dos principais motivos. O seu exemplo foi muito bom, porque às vezes a pessoa não está prestando atenção, que está na reserva já. Exatamente. E aí a gente tem que fazer um adendo, Dudu? O empresário, ele é tudo em uma só pessoa. Então ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o operacional, ele faz a gestão da equipe dele, do RH. Então, nesse sentido,
o que você falou é verdade. Às vezes ele não se atenta para uma coisinha, né? E aí ele foca, por exemplo, muito nas vendas, que é, voltando à sua pergunta, um dos motivos também, às vezes, de faltar o capital de giro é o empresário expandir demais o seu comercial. Eu vendo muito, então pensa comigo, quando eu vendo muito e eu tenho um prazo de recebimento que é muito longo, mas eu estou tendo que pagar as mercadorias praticamente à vista, o que está acontecendo? Eu estou financiando o meu cliente com esses prazos que eu estou dando para ele, e aí eu estou pagando à vista no fornecedor, vai faltar capital de giro. Agora, me conta assim, como calcular o capital de giro necessário para a empresa? Bacana. Como calcular isso? Bacana. Olha, sem tentar falar muito financeirês, o cálculo do capital de Fica giro... à vontade para falar da forma que você quiser, viu, velho? Não, Nós estamos aqui tranquilo. para isso. Beleza. Pode ficar à vontade. Então, o capital de giro... Seriedade aqui também. Show de bola. Então, o capital de giro, eu posso calcular ele, né? Entendendo mais ou menos, tá? Quanto que eu tenho, né? Nas minhas contas, de contas a receber. Então, eu tenho que ter um controlinho financeiro para eu poder anotar tudo que eu tenho de contas a receber dos meus clientes. Então, se eu vendo no crediário, se eu vendo no cartão de crédito parcelado, se eu vendo no boleto, então isso tudo eu vou tendo um controle financeiro para poder fazer essas anotações, e aí eu guardo essa informação. A outra informação é para eu entender quanto que eu tenho no meu estoque, tá? E aí eu vou somar essas duas principais contas. Tem como detalhar isso mais, tá, Dudu? Mas eu estou sendo bem sucinto aqui. Não, fica à vontade. E aí, essa informação é o valor que eu tenho aplicado no meu ativo, no meu giro da empresa, tá? Em contrapartida, esses recursos, eles têm origem, tá? No passivo, tá? Da empresa, e que são as contas a pagar, principalmente. Então, vem as contas dos fornecedores. Então, eu tenho que ter também ali tudo que eu comprei parcelado. Eu vou anotar. E a diferença entre um e entre o outro, então, tudo que eu tenho de contas a receber, mais o meu mais o meu estoque, menos o que eu tenho ali de contas a pagar, principalmente a conta de fornecedor, eu vou descobrir a minha necessidade de capital de giro. Então, a diferença entre o que eu tenho aplicado de recurso, de dinheiro, né, em mercadoria e em contas a receber, menos o que eu tenho a pagar, vai me mostrar a minha necessidade de capital de giro. Lembrando que isso não é estático. Sim. Eu fiz o cálculo e agora é assim, vai ser dessa forma. Não, isso depende exatamente do quanto que eu vou expandir o meu comercial, ou então se eu vou reduzir ou não o meu estoque, se eu vou comprar mais à vista ou mais a prazo. Então isso isso não é estático, isso se movimenta e é sempre motivo de recálculo. O empresário tem que ficar atento a sempre ir acompanhando essas necessidades de capital de giro. Ou seja, estratégia é tudo, né? Tudo, cara. E você tem uma dica pra gente, assim, um conselho, um toque, tipo, para otimizar esse capital? Não, show de bola a pergunta. Primeira... Obrigado. Obrigado. Então, o que acontece? A gente tem que pensar, eu vou dar, claro, uma regra bem geral, tá? Então, isso tem que ser aplicado caso a caso. Mas o empresário ele tem que entender o seguinte: a empresa, a gente chama isso nas finanças, né, de ciclo financeiro. Ela tem um ciclo do dinheiro no momento em que esse dinheiro ele sai do bolso do empresário, então ele está investindo, né, para poder fazer as compras, para poder estruturar o seu negócio. Daí ele estoca a mercadoria, né, faz todo o trabalho operacional de marketing, venda, produção, vende. No momento que ele vende, não necessariamente o recurso já voltou para o bolso dele, porque às vezes ele financia o cliente, ele dá um prazo para o cliente pagar, ele divide no cartão, etc. Então ele tem mais uma etapa que se chama o recebimento. E aí sim, no momento que ele recebe, fechou o ciclo financeiro, tá? Esse ciclo financeiro, quanto mais rápido ele acontecer, quanto mais rápido ele girar, melhor para o empresário. Significa que ele vai demandar menos combustível, é como se eu fosse fazer a viagem, né, com um carro mais econômico. Então, se eu tenho um carro beberrão, eu preciso de mais combustível, trazendo isso para a empresa. Se eu tenho uma empresa com um ciclo financeiro muito longo, eu preciso de mais capital de giro. Então, ele tem que tentar trabalhar com esse ciclo mais rápido. Como que eu faço isso? Regra geral, caso a caso, ok? Eu tenho que tentar trabalhar com o estoque mínimo, tá? Esse estoque, obviamente, o mínimo não significa não trabalhar com estoque ou não ter estoque, tá? Cada negócio tem uma realidade. Eu tenho que tentar fazer com que isso aconteça, receber do meu cliente o mais rápido possível, tá? Então existem até técnicas para isso, depois, se for o caso, a gente pode entrar nisso, né? Por favor. E depois, eu também posso tentar comprar a prazo no fornecedor, porque isso significa que o dinheiro vai ficar mais tempo comigo. Eu vou pegar a mercadoria, mas eu vou pagar só daqui 30 dias, 60 dias. Então essa é uma regra geral para eu otimizar e diminuir essa necessidade de capital de giro.
Muito bem. Bacana. Fala bem também. Opa! Mas me conta aqui, quais os principais desafios para gerenciar esse capital de giro? Bacana. Isso é um desafio mesmo. Demais da conta. E é o que a gente mais vê nas consultorias. Primeiramente, informação, ou na verdade a ausência dela. Tá? O empresário, é muito comum, infelizmente, que ele não tenha os controles financeiros exatamente para ter as informações. Quanto que eu tenho no meu estoque? Qual é o meu volume de vendas? Né? Exatamente para isso estar compatível. Qual é o prazo médio que eu estou fornecendo aos meus clientes na hora de comprar? Perdão, na hora de vender, né? Mas quando os clientes compram, qual que é o prazo que eu concedo? O empresário não tem esses controles financeiros, tá? E o que eu tenho trabalhado bastante nos atendimentos é sugerir aos empresários que eles comecem, né, a se informatizar, a trabalhar com um sisteminha de informação. Hoje em dia isso democratizou bastante, tá? Se a pessoa entrar na internet mesmo, fazer uma busca, ela vai encontrar vários serviços, vários softwares de controles financeiros na internet mesmo. Alguns são gratuitos, outros não, mas que ele pode conseguir começar a ter esses registros e pensando naquilo que eu falei, que o empresário, ele é o que cruza e chuta para o gol. Sim. Ele é o dono, ele é o funcionário, ele é o marketing financeiro, etc. Se eu tenho uma ferramenta que agiliza esse trabalhão todo, eu consigo deixar aquele desafio, eu consigo fazer aquele desafio ficar um pouco mais fácil. Sim. Entende? Entendo. Você entende mais e faz com que a gente consiga entender. Bacana. Agora me conta, como lidar assim com as variações sazonais, assim, porque tem mês que a empresa vende mais, né? Outro mês já não vende menos e tal. Como é que é? Então, Controlar esse capital nesses momentos assim também, outro desafio. outro desafio. A gente tem que ter em mente que o caixa da empresa não é o lucro da empresa, tá? São coisas distintas. O empresário, muitas das vezes, ele olha para o caixa da empresa, ele vê se tem saldo na conta dele para poder medir performance. Então, se eu tenho dinheiro na conta, eu tô bacana. Se não tenho dinheiro na conta, meu Deus do céu, eu vou fechar as portas, não vou dar conta. Isso não é verdadeiramente, tá, uma sentença, tá, verdadeira, isso não é 100% verdade nem 100% mentira. Depende de contexto. Então eu tenho que entender o porquê disso. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, a empresa, ela até pode, olha para você ver, tem que ter cuidado com o que eu estou falando, mas é uma verdade. Eu posso até operar em prejuízo em um determinado período, tá? Vamos pensar, por exemplo, em uma sorveteria. Sorveteria, ela tem um boom de venda no verão e cai bastante no inverno. E depois ela recupera isso de novo no final do ano, né? Nesses períodos de inverno, ela até assuma algum prejuízo durante aquele período. Por outro lado, ela não pode ficar sem caixa. Sem recurso para poder pagar, né? Chegar os boletos lá para ela pagar, ela tem que ter o dinheirinho na conta, tá? A gente chama isso de liquidez. A empresa ela tem que ter liquidez, ou seja, dinheirinho na conta, para poder pagar os boletos à medida que eles vencem. Então, a gente tem que ter essa noção de que eu preciso, e aí voltamos na questão do ciclo financeiro. Eu tenho que ter uma empresa lucrativa. Essa empresa, eu tenho que ter um ciclo financeiro eficiente para que eu possa converter esse lucro em caixa e a partir daí eu vou conseguir suportar os períodos que eu tenho uma baixa venda, uma baixa performance de vendas, através desse recurso excedente para que eu possa passar por aquele período sem muitas dificuldades. Mais ou menos igual a fábula da cigarra e da formiga. Sim. Então, no momento que eu estou nas vacas gordas, eu vou juntando um pouco desse capital de giro. Então, por isso é importante ter os controles financeiros para eu poder ter esse histórico, né? Então, deixa eu lançar a mão dos controles do ano passado para eu entender a minha necessidade de capital de giro desse ano. Eu posso fazer essa projeção. E, a partir daí, eu faço um caixinha, uma reserva, tá? Para que eu tenha capital de giro suficiente para passar nas vacas magras. Ok, mas e quem não tem? Bom, Esse capital de giro. Bacana. Até saber de você, tem fontes de financiamento, assim, essas fontes de financiamento assim, disponíveis para conseguir, então, esse capital, para quem não tem o seu capital de giro? Bacana. Tem sim. E a gente precisa, primeiro, tá? Isso nas consultorias, a gente sempre passa isso para o nosso cliente, né, para o empresário. As fontes de financiamento podem ser internas ou externas. Internas é o mundo ideal. Por quê? Eu estou falando de dinheiro que a própria empresa, às vezes, ela pode conseguir lançar a mão. Primeiro, voltando à questão do ciclo financeiro. Se eu consigo trabalhar
financiando, trabalhando com o capital do fornecedor, por exemplo, comprando a prazo, isso é uma fonte de crédito. A gente não pode desprezar. Outra forma também é a antecipação de recebíveis. Vamos supor que você tenha uma empresa que você venda bastante no cartão, tá? Então, uma empresa, por exemplo, de móveis planejados. Então, o marceneiro vai fazer o orçamento, e aí, geralmente, né, a gente sabe que as coisas encareceram bastante, então fica lá 30, 40, 50 mil para poder fazer um cômodo da casa, etc. O cliente vai pedir um créditozinho, então ele vai parcelar aquilo ali, né, seja num boleto ou num cartão. O empresário, ele pode fazer esse parcelamento, porém, junto à instituição financeira, ele pode antecipar essas parcelas. É claro que ele vai pagar juros, né, ao banco por esse serviço. E isso, com certeza, Dudu, tem que estar precificado. Então, isso também não pode ser feito assim de maneira aleatória, tá? Isso tem que estar dentro da estrutura de custo desse empresário, para ele entender, olha, eu vou antecipar, mas isso já está aqui, o juro já está embutido aqui, ok? E aí, ele também consegue ter mais uma fonte extra de capital de giro. E outras coisas também. Às vezes você tem, por exemplo, vamos pensar em uma indústria. Eu tenho um maquinário ali que ele está ocioso, eu não estou trabalhando com 100% da minha capacidade, eu posso vender aquele maquinário e fazer disso o meu capital de giro. Claro, num momento de emergência, tá? Então a gente sempre busca trabalhar com as fontes internas primeiro, porque geralmente elas são menos o quê? Onerosas, é menos caro, entendeu? Depois, se ainda assim não houver outras alternativas, aí a gente entra mesmo na questão do crédito de terceiros, que é o mais clássico, né? Que aí é procurar as instituições financeiras para entender quais são as linhas de financiamento de capital de giro que elas têm. Tá, e qual é a relação assim entre o capital de giro e a tomada de decisões de investimento? Cara, isso é, assim, totalmente correlacionado e crucial. Aliás, eu disse que o capital de giro ele é o combustível da empresa. Se eu não tenho combustível, e se eu estou fazendo um investimento, às vezes, que não cabe no meu orçamento, mais uma vez a analogia do carro. É como se eu saísse daqui e fosse para São Paulo com um tanque quase que na reserva. Eu vou chegar no meio do caminho e não vou conseguir chegar lá. Então, eu preciso entender, primeiro, qual é a minha capacidade, tá, de autofinanciamento das minhas atividades básicas, comprar, vender, tá? E a partir daí, eu vou tomar a decisão de qual caminho eu vou tomar. Será que é o momento de expandir a loja? Será que é o momento, talvez, de abrir um outro canal de venda? Será que eu posso conceder mais prazo para os meus clientes buscando aumentar o meu faturamento? Né? Será que eu posso investir mais no meu estoque buscando ter uma nova linha de produtos? Agora, se eu não tenho essa previsão, dificilmente eu vou conseguir fazer essa vinculação do passo que eu estou dando em função do combustível que eu tenho. E uma das principais ferramentas, né, que nos auxilia nessa previsão chama-se fluxo de caixa. O fluxo de caixa, rapidamente para a gente conceituar, ele é uma ferramenta de gestão financeira, tá? Ele é alimentado exatamente por aqueles controles financeiros que eu me referi mais cedo. E aí eu consigo ter principalmente uma previsibilidade das minhas entradas e das minhas saídas, de modo que no final ele vai me mostrar assim, olha, de acordo com essa foto que você tirou, está sobrando ou está faltando dinheiro no seu caixa. E isso eu tento sempre trabalhar, pelo menos nas consultorias eu indico, com 3 meses de antecedência. Ele não é uma ferramenta de retrovisor, ele é farol. Então eu sempre tento olhar para frente 3 meses de antecedência, porque com esses 3 meses de antecedência eu consigo contornar o meu percurso caso aconteça um imprevisto. Muito bom. Você falou de combustível, você falou do carro, você falou de farol, você falou de retrovisor. É isso aí, cara. É um carro, né? Você tá, obviamente, você tá em movimento sempre, né, cara? Exato. Muito legal. Você sabe que todas as pessoas que vêm aqui, a gente pede as considerações finais, assim, sabe? Bacana. O que você tem para dizer mais pra galera, pra gente fechar? Muito obrigado, você já falou muito, mas eu gostaria que você pontuasse alguma coisa de interessante aí pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Não, bacana. Olha, eu diria, né, Dudu, que você, empresário, sempre tenha em mente, né, que a operação, ela não é 100% do seu negócio. A gestão, ela é tão importante quanto. O brasileiro, né, nós como cultura, nós somos fazedores, né? Então, todos nós conhecemos empresários que são hipertalentosos nos seus ofícios. Então, eu sou cozinheiro, eu manjo tudo de cozinha, eu sou fera, eu sou uma oficina mecânica, eu sou o melhor mecânico que tem. E isso é muito bacana. Só que eu preciso internalizar que eu também sou o dono do negócio, sabe? Eu sou o dono, eu tenho que fazer gestão, eu tenho que cuidar. E é uma desculpa verdadeira, mas é verdade. Eu sou
várias funções em uma só. Então, eu preciso internalizar isso e assumir essa gestão, porque isso é o que faz a empresa crescer. Muito bem. Ó, eu vou falar uma coisa para você também, mas principalmente para você que está com a gente aí. Depois de tudo que falamos, o que podemos concluir é que gerenciar o capital de giro é uma atividade que exige atenção, disciplina e monitoramento constante. Por isso, acompanhe de perto os seus indicadores financeiros e revisite suas análises sempre que necessário para garantir um capital de giro sob medida para a sua empresa. Nosso episódio está terminando. Queria aproveitar aqui para te agradecer, viu, João Vitor? Agradecer demais por nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto que às vezes não é dada a devida relevância pelos empreendedores. É ou não é, João? É verdade. Às vezes o empreendedor não se atenta àquilo ali e acaba ficando em situações difíceis, né? Então é importante esse assunto para conseguir prosperar aí. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado. Não preocupa com esse negócio de você ser um dos poucos canhotos que eu conheço que é ruim de bola, eu também era o último a ser escolhido na pelada também. Pois é, diferenciado eu sou, isso eu posso dizer. Gostei do final. Tá com problema nas finanças do seu negócio? No site sebrae.mg, acesse a Biblioteca Digital e baixe gratuitamente planilhas, manuais e cartilhas que poderão ajudar a botar em ordem a gestão financeira da sua empresa. É isso mesmo. E aí faz o seguinte, você que está aí nos assistindo pelo YouTube do Sebrae Minas, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante pra gente. E já quem está nos ouvindo pelo Spotify, siga e avalie o canal do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? E você aí, sabe como impulsionar o seu negócio na internet com pouco dinheiro? No próximo episódio, nós te contamos. Fica aí e até a próxima. Tchau. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?